Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez no programa Vinha de Luz, aqui na Rádio Cultural FM de Torres. Eu sou Cristiano Alves e estamos aqui com a Lilian. Estamos transmitindo hoje pela primeira vez, Lilian, pelo Facebook, além da nossa querida Rádio Cultural. Quem já da Sociedade Espírita Caminho da Luz vai poder assistir, além de ouvir a nossa participação, que tem um tema especial. Tu que sempre anuncia os nossos temas, por favor, Lilian. Uma boa noite a todos, boa noite para ti, Cristiano. É um prazer te ter novamente aqui hoje. Tirei uma folga forçada. Tirou uma folguinha, né? Mas é um alívio ter o nosso âncora aqui de volta. E então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de sociedade do Livro dos Espíritos. Então, tá, para quem não sabe, né, o nosso Livro dos Espíritos, ele tem uma característica de ser a extensão, vamos dizer assim, dos estudos de Allan Kardec iniciais, que compuseram então uma síntese da doutrina espírita. Essa síntese teve como característica reunir as pesquisas que Allan Kardec fez. Então, o professor Rivail, né, para diferenciar da sua obra acadêmica, ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, e ali então ele configura um conjunto, um código moral, vamos dizer assim, que tem por função estruturar, né, as bases filosóficas da doutrina espírita que estava nascendo, lançado em 1857, da qual a edição definitiva foi a sexta, né? A edição definitiva quase é o dobro da primeira. E tem uma estrutura dentro do livro, que são as leis morais, que nós estamos seguindo nos programas de rádio. Então essa estrutura está muito vinculada a questão moral, que é o eixo central da doutrina espírita, evidentemente, né, associada à filosofia e à ciência, mas essa estrutura nós já vindo falar aqui, né, essas leis morais, elas têm como vamos dizer assim, objetivo falar dessas leis da vida. E a lei de hoje é a lei de sociedade. Vou falar rapidinho aqui, a gente sempre gosta de lembrar, para não estar acompanhando todas as terças-feiras às 20 horas. No capítulo 1 da parte terceira, nós vamos falar da lei divina natural. E a partir de então nós vamos ter essas leis morais, que são a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, e nós estamos indo hoje para a lei de sociedade. E essas leis todas você pode encontrar no Livro dos Espíritos, pode fazer o download pela Federação Espírita Brasileira, no site da Federação Espírita Brasileira, e acompanhar conosco, ou na Kardecpedia, né, que é um outro, kardecpedia.com, você tem todas as obras de Allan Kardec. Depois nós vamos prosseguir, nós vamos ir para a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, de amor e caridade. Então essas são as leis morais que nós estamos abordando no nosso programa. Evidentemente que a gente abre para outros temas, aí que o pessoal não se aguenta, né? A gente acaba muitas vezes falando de outros temas correlatos que aconteceram na semana. Mas vamos lá. É porque também, né, Cris, todos os temas do nosso cotidiano geralmente têm relação com o que a gente está trazendo, né? Porque as obras de Kardec, a doutrina espírita em si, ela é plenamente atual, aplicável aos dias de hoje, né? Com certeza. Acho que eu fico tão feliz de nós estarmos convergindo para algumas características. Só espero que o mundo aguente esse anseio de guerra que está no ar, porque são tantas notícias boas, tanta gente se convertendo para o bem, que eu vejo, assim, pessoas comprometidas com causas nobres, pensando nos seus valores, na sua família, na sua evolução, deixando de ganhar mais dinheiro para ter mais qualidade de vida. E aí tem tudo a ver com a lei de sociedade, porque como é que a gente vai viver em sociedade se a gente for um ser egoísta, né? Se a gente for uma pessoa que pensa na ratificação do seu orgulho, das suas habilidades, porque todos nós temos habilidades, né, Lilian? Eu estava lendo um livro antes de vir para cá, uma indicação do nosso amigo esposo da Dona Ruth, né, do seu Lebrum, e aí falava que a gente às vezes, ao invés de buscar a felicidade, a gente busca
uma forma que eu achei curiosa a maneira que ele colocou, né? É uma busca pela plenitude, mas não é uma busca natural. É uma busca forçada de plenitude, ou seja, na extrapolação dos nossos limites. Das nossas necessidades. Das nossas necessidades. Então, se essa pessoa vai numa academia que está nessa forma, ela não vai dentro do limite do seu corpo. Ela vai de encontro ao seu ideal. E o ideal dela, às vezes, é pautado no corpo de uma outra pessoa, nas características fisiológicas de outra pessoa. E que tem, né, no seu programa reencarnatório, que codificou o seu genoma, que fez todo um projeto, né, reencarnatório, como se a gente viesse ao mundo ao léu, né? E aí ela comete, às vezes, exageros, se machuca, quando não, acaba se drogando para tentar chegar ao corpo. Ou quando a gente vai trabalhar, né, a gente acaba criando circunstâncias no nosso trabalho, de exageros também, né? Acaba ficando doente, gasta o dinheiro que ganhou a mais para ficar curado, né? Acaba ficando, às vezes, com um filho com problemas psicológicos que poderiam ter sido evitados pela presença do pai e da mãe, e gasta com isso ao invés de ter ficado um pouco mais, né, brincado um pouco mais com seus filhos, relaxado um pouquinho mais com seus filhos, né? Lhes dado abraços, beijos, aquelas coisas que são tão simples e que às vezes a gente tenta transferir para um psicólogo, para uma professora, que é o dever. Então são tantas características que eu vejo hoje de pessoas pensando nisso, né? Pensando na família, pensando na sua contribuição social, deixando de ganhar dinheiro para se dedicar a uma causa. E aqui em Torres eu acho muito bacana isso, Lilian. Nós temos um grande número de casas espíritas. São 5 casas espíritas. Se nós pegarmos os núcleos, né, do Caminho da Luz, a gente já está falando aí de 6 casas, né, que volta e meia tem atividades. São muitas igrejas que também prestam um trabalho muito interessante, né, atendendo pessoas diariamente. A Pai de Torres é uma instituição que é um modelo, né, para o estado do Rio Grande do Sul, muito eficiente, né, uma estrutura muito bem feita. E tantas as cooperativas, né, Cris, também, as feiras orgânicas, a Ecotorres, a Associação de Proteção aos Animais, Rotary. São tantas instituições, eu acho isso muito bacana aqui em Torres, né? Que tem tantas instituições que trabalham em sociedade, né? Em prol da sociedade. E o Lions também, que está junto aí nessa parceria, né, de clube de serviço com o Rotary. É verdade, e a gente tem uma sociedade que se ajuda muito. Isso aí, quando a gente precisa, esses dias eu pedi para uma amiga, né? Ela não só doou aquilo que a gente precisava, que era uma senhora que estava, enfim, com fome, e seus filhos não tinham o que comer na noite, né? Até, às vezes, é bom a gente saber que nossos problemas não são tão graves, né? E aí aconteceu de não só ela doar, mas como ela ir lá, levar e fazer toda a estrutura, né? Quer dizer, e isso é importante, porque não é só doar, é doar-se. Porque o amor, o carinho que você dedica à pessoa também tem um valor social imenso, né? E isso vem comprovar, né, a nossa primeira pergunta aqui da Lei de Sociedade, né? Que a vida social está na natureza. Os espíritos afirmam que Deus fez o homem para viver em sociedade, né? E a palavra que hoje causa, às vezes, tanto conflito, ela é uma faculdade necessária para a nossa vida de relação. E eu acho muito importante, vinha pensando nisso quando a gente falou em trabalhar a lei de sociedade, né? De verificar como está se dando a comunicação na nossa sociedade, no mundo atual, né? De que forma a gente está fazendo uso da nossa palavra, né? Isso é interessante se a gente for perceber a sociedade das abelhas, por exemplo, né, Lilian? É uma sociedade que tem um exemplo para nos dar. Uma organização de quase de um estado. Tem a sua rainha, tem uma hierarquia, né, muito interessante, nos ensinando que a organização social ela tem pressupostos básicos que a gente tem que seguir. E a gente reencarna em diferentes funções do Estado,
ou em diferentes funções da sociedade, né? Pensando que o Estado hoje ele abarca a nossa vida como um todo, né? A sociedade está para além disso, nos inclui as nossas questões espirituais também. E aí a gente começa a observar nas abelhas, nas formigas, nos insetos mesmo, uma organização social fabulosa. Então a gente também está, aliás, os animais também estão desde essa época ensaiando, né, a convivência de uma forma fraterna, de uma forma ideal. E falamos em hierarquia, né, tendo como exemplo aí a colmeia de abelhas, é uma distribuição de acordo com o que cada um pode contribuir no ambiente que está inserido, né? E na nossa sociedade, o modelo ideal seja isso, que cada um seja respeitado de acordo com aquilo que possa contribuir, né? Que esta hierarquia seja em função do nível de processo que as funções exigem na sociedade, né? Não uma hierarquia imposta pelo poder, pela autoridade, pelo dinheiro, que cada vez mais a gente aprenda a conviver com as diferenças de ocupação mesmo, que cada ser tem na sociedade, respeitando os limites, né, de cada um de nós. Isso é importante, né? É evidente que quem reencarna com os recursos, né, de forma mais abundante, vem chancelado de alguma forma por esse programa reencarnatório, mas nada mais é do que um dispensário de bens que são de Deus. Sim, sim. Que são da providência, são de todos nós, né? Todos os recursos são de Deus e são nossos, porque nós somos herdeiros de Deus. Só que tem uma característica importante, eles são para o uso do bem coletivo. E eu vou contar uma história aqui a seguir sobre a reencarnação de Nero, que se deu no Brasil. E aí a gente vai ver como nós somos, muitas vezes, nós invejamos pessoas que têm algum tipo... Nós não, né? Vamos falar de outro assim. Algumas pessoas invejam quem tem recursos, né? E às vezes a pessoa está numa missão muito, muito delicada, né? Que vem aí para recuperar dificuldades imensas. E ali, na verdade, está por um fio, com todos os, vamos dizer assim, todos os riscos que envolvem uma reencarnação com muitos recursos. Mas todos os recursos são de Deus e devem ser usados para o bem social, né? Alguns têm mais habilidades do que outras, né, de transformar os recursos, e isso que é o importante de se viver em sociedade, como tu falava no início, da nossa sociedade torrense, né, que eu, por exemplo, sou inserida aqui, não nasci aqui em Torres, mas realmente acho que a gente reconhece mesmo que é uma sociedade que trabalha junto em função das causas, das suas causas sociais, né? E quando uma sociedade se mobiliza, não há obstáculo que ela não seja capaz de ultrapassar, né? Inclusive a vida em sociedade proposta pela doutrina espírita tem esse intuito de nos auxiliar no nosso progresso, seja no progresso individual, como pessoas, indivíduos, seres eternos, como a sociedade num todo, porque nós sabemos que, embora o progresso seja individual, ninguém segue sozinho, né? A caminhada é conjunta. Isso é uma verdade. A vida de isolamento que Kardec aborda nesse tema, né? Ela vai de encontro a uma vida em sociedade. Ou seja, quando Kardec aborda a vida de isolamento, ele está dizendo que nenhum de nós foi feito para viver de forma isolada. Por mais que a gente more sozinho, né, a gente deve ter relação boa com nossos vizinhos, buscar trabalhos sociais, buscar a contribuição social. E tu sabe, né, que tipo, um dos estudos que me surpreendeu do tempo que a gente está na verdade foi que tem uma teoria alemã que ela considera que existem 3 formas de reconhecimento básico. A primeira é o amor, que a gente não se surpreende, né? A segunda é o direito,
é a justiça, né, as questões jurídicas que nós estamos associados, que basicamente é o respeito pelo direito das pessoas. E a terceira, ele nomeia de várias formas, mas uma delas é contribuição social. Ou seja, a própria sociologia, que tem um nascimento materialista, está se dedicando a um tema que era tabu, porque isso era função do Estado, né? E agora não. Não só é nossa função, que se nós não tivermos essa característica de sermos solidários, de contribuirmos socialmente, dificilmente a gente vai conseguir ter uma vida boa, que é assim como ele classifica essa propriedade, né? Quando a gente consegue atingir essa espécie de reconhecimento. Que não é um reconhecimento do púlpito, não é um reconhecimento, porque em alemão tem duas formas de reconhecimento. É o reconhecimento como ser humano mesmo. No alemão, é engraçado isso, né? Que tem duas palavras, e essa palavra anerkennen quer dizer esse reconhecimento oficial, quer dizer como você se sentir pleno como ser humano, você precisaria dessas esferas. E Kardec já vem falando disso, né? Eu basicamente acredito que essa teoria alemã ela emana de Paulo, quando diz da fé, da esperança e da caridade, né? Porque a gente vai ter essa centralidade de buscar contribuir socialmente quando a gente sabe que a gente é parte de um projeto de vida. E aí a gente fica mais integrado nas pessoas que a gente está vivendo, né? Aceitando as dificuldades, as diferenças. Mas eu acho que está na hora de nós fazer um intervalo, seu Nelson, como é que está aí? Nós temos aqui o nosso querido amigo Nelson Pérez, da Rádio Cultural FM, que nos norteia a conduzir esse programa. Então, a gente já volta, vou tentar transmitir a Lilian aqui, que é muito mais bonita que eu, mas que aqui nós somos amadores ainda na nossa câmera, mas se der certo a gente vai estar transmitindo junto pelo Facebook. Tá bom? Um abraço a todos. Aqui, ó, eu sou menina, para transmitir ao vivo tem que me avisar para mim vir mais. Estamos voltando ao vivo aqui da Rádio Cultural FM, o programa Vinha de Luz. Agora ele está aparecendo no Facebook, na página da Sociedade Espírita Caminho da Luz Torres. Né? Antes a gente estava aqui no projeto Facebook, né? Ele não conseguia te mostrar, mas já estamos ao vivo nas duas plataformas. Lembrando que a Rádio Cultural FM ela tem também os aplicativos para iPhone e Android. Se você entrar no site da Rádio Cultural, culturalfm.com.br, você tanto pode ouvir pela internet, quanto também pode baixar os aplicativos para o sistema iOS, para o sistema Android, e aí ouvir nós de qualquer lugar. Porque vamos dizer assim, a abrangência da rádio, é uma rádio comunitária, está mais focada aqui no centro de Torres. Mas vamos seguir o que a gente estava falando lá, Lina, tu que é a nossa orientadora, tu tem o roteiro aqui do tema de hoje, que é Lei de Sociedade. Lembrando também, né, Cris, quem quiser fazer perguntinha aí para nós, ou dar uma contribuição, é só interagir aqui hoje através da página do Facebook, né? Isso. Então, nós estávamos falando da importância da vida em sociedade. E tem essa questão do Livro dos Espíritos, que praticamente resume essa necessidade, né, de aqui na Terra, nós estamos numa estrutura social, porque sabemos que nós somos espíritos imperfeitos, que temos incompletudes, então temos habilidades diferentes, faculdades diferentes, e precisamos que um complete o que falta no outro, né? Não naquele sentido de dar aquilo que eu não tenho para o outro espiritual, mas de que aquilo que eu não consigo fazer, o que eu não é a minha habilidade, eu contar com alguém que saiba. E daí eu me lembro, até tem uma historinha, nós que somos evangelizadores da infância, vem sempre essas historinhas, né? A historinha do biscoitão redondo. Sim. Né? E a vida é assim. A gente vive num ciclo
ciclo, né, que precisamos uns dos outros para completar as nossas necessidades diárias. Então, lá no Biscoitão Redondo, o menino ganha biscoito da mãe e a mãe vai remetendo, né? Não agradeça a mim, agradeça o padeiro diz para agradecer quem plantou o trigo, e assim vai indo até chegar na natureza, né? No sol, na semente. E na vida em sociedade é assim, nós precisamos um dos outros. E por isso também reforçamos, né, como a gente deve estar atentos para no nosso dia a dia demonstrar essa gratidão para todas as pessoas com as quais nós convivemos, que nos prestam um serviço, que contribuem para o nosso bem-estar de uma forma ou de outra, né? Que muitas vezes a gente está tão assoberbado, tão preocupados e apressados, que deixamos de perceber ou de agradecer, ou às vezes somos até ríspidos com as pessoas que encontramos em nosso caminho e que são tão importantes para o nosso bem-estar aqui na Terra durante esse momento que estamos encarnados. É a questão do ego, né? Isso está na pergunta, inicia-se falando na pergunta quando a gente fala de reclusão, mas existem outras formas de reclusão que não só aquela da montanha, né? Às vezes a gente pensa numa reclusão que tem como característica central a gente sair da vida em sociedade. Mas não, tem muita gente vivendo em sociedade que acaba achando que o mundo não é próprio para eles, que o mundo não é puro o suficiente para suas características. E olha que interessante na pergunta lá do Livro dos Espíritos, de número 770, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, para fugir ao pernicioso contato do mundo. Pergunta de Allan Kardec, né, para os espíritos superiores. Uma resposta lacônica, como é característica dos espíritos mais evoluídos, né? Muitas coisas em poucas palavras, duplo egoísmo. Uma resposta que, de certa forma, mostra que não é você ir para uma montanha sozinho, se enclausurar, não é você ficar só com a sua família. É nos embates naturais do trabalho, com esses colegas todos que a gente acaba convivendo, é nas questões dos trabalhos sociais que a gente se envolve, é na própria rua, no trânsito. Cada ambiente desse é uma oportunidade para o nosso crescimento. Então, um pai de família, a mãe de família, o filho, né? Todos nós estamos inseridos em questões tão grandes, de resgate uns com os outros, de suporte. Quem de nós já não foi auxiliado por um colega de trabalho? Né? Não teve uma situação, aquele colega acabou se tornando um grande amigo. Né? Quem de nós já não teve dificuldade também nesses mesmos ambientes? Só que tem uma coisa, a gente aprendeu alguma coisa nessa lição. Né? Todos nós que passamos por essas questões aprendemos, nos tornamos pessoas melhores ou mais experientes em cada ambiente pelo qual nós estamos. Então a gente tem que, dentro dos nossos limites, viver em sociedade cada vez mais com qualidade, com esforço, né? Nos aproximando das pessoas certas. Isso é fundamental, que às vezes a gente também quer fazer o bem sem conhecimento. E Paulo de Tarso tem uma mensagem, que eu vou falar com as minhas palavras aqui, mas que diz que a nossa caridade deve ser cheia de conhecimento e de toda a ciência. Quer dizer, a gente tem formas mais inteligentes de fazer com que a caridade seja expressada. E aí também Jesus, quando mandou os 70 ou os 72, né, a pregar, mandou de 2 em 2. Ou seja, a gente tem que também cuidar da nossa segurança espiritual também. Porque quando a gente vai de 2 em 2, a gente consegue, né, isso aí é um símbolo, que a gente não deve fazer nem a caridade sozinho. Embora a gente possa se organizar para isso, a gente deve ter uma pessoa que... E também não deve deixar de fazer, porque a pessoa não quer isso, alguém vai auxiliar. Porque a gente acaba estruturando, então, uma vida... Uma vida unida, né? Eu lembro daquela passagem do Evangelho, onde a mãe leva a filha para os trabalhos de caridade. Né? Ela confecciona as roupas para aquelas pessoas que estão com frio no inverno, e tem ali um momento em que ela deixa a menina fazer a parte dela.
E isso é interessante, né? Porque quando a gente deixa uma criança estimulando ela a fazer a parte dela, a gente dá a oportunidade para que na fase mais adulta ela tenha condições de fazer por si mesma, de multiplicar. Então essa característica central da vida em sociedade também é de multiplicar o bem. Porque não adianta nada nós sermos bons sozinhos, né? Imagina se Jesus não tivesse vindo no nosso meio, né? Não tivesse feito o que ele fez na capital do mundo, que era Jerusalém, né? Lembrando, né, que nem Jesus sozinho. Nem Jesus ele escolheu 12 apóstolos para o momento mesmo ali, para os 3 anos que são relatados, né? 12 apóstolos ele escolheu para dar mensagem com ele, né? Para ajudar ele naquela caminhada, ajudar, porque ele via que aqueles seres, apesar de suas limitações, né, tinham condições sim de levar a boa nova. E é interessante, quando tu estavas falando, eu estava me lembrando que a gente sempre gosta de lembrar de alguma virtude, né, a desenvolver nas leis morais, e o quanto a lei de sociedade ela vem nos convocar a desenvolver a humildade, de compreender que ninguém é melhor do que ninguém, e também a paciência, a tolerância, porque nós vivemos tempos de grandes julgamentos. Os mais simples atos ou comportamentos se tornam objeto de grandes julgamentos da sociedade. Então é importante que a gente aprenda, e eu comecei a dar uma estudada agora na questão da comunicação não violenta, em como é interessante a gente conseguir observar as coisas, os atos, os fatos das pessoas e não emitir um julgamento baseado naquilo que a gente tem dentro de nós mesmos, né? De apenas observar o que está acontecendo, o que se passa naquela situação e não já sair julgando as pessoas, né? Então, desenvolver a nossa tolerância na vida em sociedade é com certeza uma necessidade para a gente caminhar para essa paz, né? Porque a iminência de guerra, né, Cristiano, nem sempre é uma guerra mundial de armas, né? Muitas vezes nós estamos em plena guerra de verbalização, de consciência. Então é muito importante realmente a gente começar a desenvolver esse olhar mais sereno. E a vida de isolamento nem sempre ela vai contribuir para a nossa serenidade. Porque se a gente não for testado, desafiado, se não tiver aquelas pessoas difíceis no nosso dia a dia para desenvolver a nossa paciência, como que a gente vai conseguir, né? É verdade. Eu acho que essa proposta, né, eu sei que ela é defendida pelo nosso amigo Vinícius Losada, não sei se ele está nos ouvindo agora, eu compartilhei com ele no Facebook, no WhatsApp, no início do programa, mas ele vem falando, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, Quinta-feira ele vai estar aí, né? Quinta-feira nós temos palestra, vamos convidar, né? é isso, que bom que tu lembrou. A gente tem uma palestra com Vinícius Losada. A gente não tem por hábito falar a qualificação das pessoas, porque no Espiritismo interessa a qualificação moral, né? E aí o trabalho moral dedicado, isso que importa, né? Em prol da causa de Jesus, das pessoas que têm um tipo de necessidade moral, no qual eu e muitos de nós nos encontramos, né, Aline? Então a gente partilha uns com os outros esses alentos. E quando tem um alento, né, uma brisa de fora, Serra, Ben Gonçalves, que é o caso do Vi, ele vem trazer aqui uma reflexão que Abigail, uma história que só quem é espírita conhece, ou quem leu Paulo Estevão, né, a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, né, de autoria do Emmanuel, e a gente sabe que tem, né, o Emmanuel é orientado pelo próprio Paulo de Tarso. Então tem um momento na história, que eu não vou contar toda aqui, mas que Emmanuel ele tem um grande amor. O Paulo tem um grande amor, né? Ainda Saulo, e Abigail ela vai dizer uma mensagem que é lacônica, né? Ama, trabalha, espera, perdoa.
que é o tema da palestra de quinta-feira às 20 horas na Sociedade Espírita Caminho da Luz. Fica aqui no bairro Ronda, em Torres, na rua Joaquim Hofmeister, número 29. Ao lado do nosso querido amigo do Ponto do Lanche, ali, mais conhecido como Cebola, né? Então, a gente convida quem puder ir, vai ser com certeza uma reflexão acerca desse tema, que eu já posso te dizer assim que tiveram livros que eu li que não me deixaram tão extasiados quanto essa simples frase, né? Ama, trabalha, espera, perdoa, que Abigail diz a Saulo, né? Então, são mensagens como essa que a gente vem às vezes produzindo insights que a gente demora às vezes séculos, né, para refletir sobre essas questões. E a justiça restaurativa, eu estava comentando, eu tive uma oportunidade de assistir uma palestra uns 3 ou 4 anos atrás de um sociólogo sueco. Essa prática da justiça restaurativa é bastante comum na Suécia, e às vezes eu vejo assim, né, umas propostas muito interessantes de legalização das drogas em prol da liberalização dos presídios. É mais ou menos assim, nós vamos liberar as pessoas que cometem crimes contra crianças, porque isso vai diminuir o número de presídios, né? Evidentemente que nós teremos mais crianças atingidas. E é o que acontece com as drogas. Nós temos mais crianças atingidas, mais jovens atingidos, né? Mais esquizofrênicos, mais pessoas se suicidando. E aqui quem trabalha na comunidade pobre, como a gente já trabalha há alguns anos, a gente sabe, por exemplo, que a criança ela não consegue ingerir álcool muito cedo, por causa o álcool não é palatável para a criança. Então, assim, ela começa a consumir álcool, por mais que ela seja estimulada, com 13, 14 anos, ela começa assim, forçando muito, o álcool começa a ser palatável. Mas certo é 15, 16 anos ali, né? E a droga não. As crianças, se deixarem, elas fumam crack com 6 anos, com 7 anos, e fumam maconha com essa idade. Então, assim, e a gente tem visto agora umas gerações de pais e mães que fumam maconha como se fosse legal há muito tempo. E as consequências para os seus filhos são caóticas, né? Filhos com retardo, com leves retardos mentais, mas com atraso escolar enorme pela convivência com a droga dentro de casa, e essa é uma das características centrais, né? E como é que você faz uso social disso, né? Pessoas que muitas vezes têm funções, e aí as pessoas querem comparar com algo, é muito diferente, e também não quer dizer que o álcool seja bom, né? A gente só lembra que as questões envolvendo segurança e justiça são muito complexas. E a justiça restaurativa é um exemplo maravilhoso de como você consegue não só punir a pessoa que cometeu um crime, mas fazê-la reparar, na medida do possível, o crime que ela cometeu com a participação da vítima. Então, existe um processo de sensibilização das partes, né? E essa sensibilização ela acaba envolvendo a comunidade, né? A pessoa pichuda, ela vai lá conversar com a pessoa que ela lesou, ela vai estruturar uma forma de pintar o muro. Se a pessoa cometeu um furto, né, vai ser identificado qual foi a causa. A pessoa que foi furtada vai ter a chance de fazer ele se redimir. Então, a justiça restaurativa está muito mais próxima disso, porque ela estrutura uma relação de perdão. E a reparação do erro. E né? a reparação do equívoco, que a doutrina também nos apresenta, que da lei mesmo a reparação, né? Vamos lá, Linha, o que mais? O que tu tem de pergunta para nós aí? De Kardec para esses espíritos superiores. Isso na hora do intervalo. Então tá. A gente já volta com mais um pouquinho do Livro dos Espíritos aqui na nossa Lei de Sociedade. Você que está nos vendo aí pelo Facebook, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente já volta. Estamos apresentando o programa Vinha de Luz. Cultural FM 87.5. 20 horas e 38 minutos.
Mariana Munari Teixeira, designer. Marque hora 99636-2825. Bela, Dunas Flat, Sala 3. Ouça Cultural FM em qualquer lugar, em qualquer horário. No seu computador, através do nosso site www.culturalfm.com.br ou baixe nosso aplicativo exclusivo para smartphones e tablets, através da Google Play ou Apple Store. Cultural, a sua trilha sonora. Em qualquer lugar, em qualquer horário. Cultural FM. A música romântica da Cultural você ouve todas as noites no Love Night. De segunda a sexta, das 10 à meia-noite, com César de Mello. De segunda a sábado ao meio-dia aqui na Cultural, o melhor da lounge music na hora do seu almoço, instrumental, etc e tal. Cultural FM. Estamos apresentando o programa Vinha de Luz. Estamos voltando aqui com o programa Vinha de Luz na Cultural FM em Torres. Eu, Cristiano Alves e a Lilian Camargo. E lembrando que a gente está falando da lei de sociedade, uma lei que teria aqui dias para nós conversar, né? A gente escolheu falar de alguns aspectos dessa lei que tem como eixo, a gente pode dizer assim, nosso combate ao egoísmo, o nosso combate a essa acomodação que às vezes a gente tem. E tem um outro caso, né, Lilian? Que é aquela pessoa que já trabalhou, já se aposentou, o caso do seu Nelson aqui, né? Podia estar vivendo tranquilo, né? Mas inventa uma rádio comunitária para poder levar um pouco de informação, de música, de cultura. E tantas pessoas que podiam estar aí, eu conheço a dona Ruth Marques, a seu Lebrun, né? A esposa dela, do seu Lebrun Marques, a Lenise, lá do nosso centro, e tantas outras pessoas aí que são do nosso convívio, que podiam estar se dedicando a causas extremamente pessoais. E quase todos os dias tem um trabalho social, uma dedicação, né? Enfrentam situações dificílimas, resolvem às vezes, não digo que resolvam, porque a Palmira, que agora compartilhou o nosso vídeo, que está ali ao vivo pelo Facebook, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, são pessoas que podiam estar se dedicando a si mesmas, e aí atendendo no apoio fraterno dezenas de pessoas, salvando vidas, né? Dedicando um pouquinho do seu tempo, da sua experiência a salvar vidas, dando conselhos, né? Tem de nós que já não precisou, né, Lilian, conversar no apoio fraterno, trocar umas ideias, pensar se esse caminho era o melhor mesmo, que às vezes a vida nos convida a fazer mudanças, e a gente é meio teimoso, não quer fazer mudanças, e aí as coisas vão ficando difíceis, e às vezes a gente conversa lá no Centro Espírita. Quem quiser, inclusive, buscar auxílio no Centro Espírita, né, para algum tipo de conforto, esclarecimento. Justamente. Lá na Sociedade Espírita funciona assim, na Caminho da Luz, né? Aos sábados, a partir das 5 horas até as 6 horas, existe o apoio fraterno. Aí você vai ser orientado, né, a refletir sobre algumas coisas e pode lá participar das reuniões do passe isolado que tem no próprio sábado. E ademais nós temos lá os horários de palestra, naturalmente, segunda-feira às 20 horas, quarta-feira às 16 horas, quinta-feira às 20 horas e no sábado, às 18 horas. Em março agora voltam os grupos de estudo. Então nós temos grupos de estudo quase todos os dias da semana. Eu convido você a se inteirar através das pessoas que trabalham na casa, lá, eles são voluntários da casa, porque em março você pode estar se iniciando, né? Eu já vou dar de antemão aqui 2 estudos que vão estar muito legais nesse ano de 2017. Um é o estudo sistematizado da doutrina espírita, né, com base na apostila da Federação Espírita Brasileira, um estudo que o Eduardo Bulim vai coordenar, para aquele que quer conhecer o Espiritismo na sua base, os elementos centrais, as conexões mais importantes. E o outro vai ser uma espécie de curso básico, assim, com Laércio Meirelles, que vão ser 3 ou 4 meses,
e um... Básico com Laércio. Vai ser um luxo, né? Vai ser bom. Vai ser um luxo. Então, você vai ter ali, durante uns 3 meses, mais ou menos, uma visão panorâmica da doutrina espírita, que também vai ser muito legal. Quem quiser participar está convidado. Eu, como participo mais da Casa Caminho da Luz, tenho falado da Caminho da Luz, mas eu quero lembrar para você que nós temos o Allan Kardec aqui perto do Detran, na Rua Balbino de Freitas, né? Lá na Rua dos Rosas, o Bezerra de Menezes. Nós temos na Vila São João o Francisco de Assis, Sociedade de Francisco de Assis, e lá no São Jorge nós temos a Sociedade Boa Nova. E eu vou pedir para a Lina passar os horários do Bezerra de Menezes, que fica ali na Praia da Cal. Bezerra de Menezes, segunda-feira às 20 horas e no sábado às 19 horas. Também a partir de março, abril, eu não sei exatamente qual a data ainda, estamos recomeçando os grupos de estudos que já estavam em andamento no ano passado, e também terá grupo de estudo para iniciantes. Quem tiver interesse em conhecer a doutrina, chega lá no Bezerra de Menezes e vamos dar juntos. No Caminho da Luz continua o estudo do Boa Nova nas quartas-feiras, 20 horas, é isso, né? Pessoal que me perdoe se eu cometi um equívoco, que esse grupo eu não estou participando. Mas, se eu não me engano, quarta-feira às 20 horas continua o grupo do livro Boa Nova no Caminho da Luz. Então, assim, gente, vamos continuar um pouquinho sobre a lei de sociedade que a gente estava abordando, né? Lembrando que o Livro dos Espíritos é um resumo, uma estrutura básica da filosofia espírita, apresentada por Allan Kardec. E nós temos, por último, como lei de sociedade, os laços de família, né? Afinal, a nossa vida em sociedade, o nosso ingresso na vida em sociedade começa no núcleo familiar, que, vamos dizer, é a célula, né, da família, como muito se diz aí. E assim, ó, vou contar uma amiga me contou que ela acha que ela foi desse jeito, de anjo, então ela sabe muito de família. Vou passar ela para ela aqui. Na verdade, assim, né, Kardec tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos. Kardec sabia perguntar, né, que as pessoas, ele coloca assim, que as pessoas deduzem que o fato dos animais abandonarem suas crias, será que não significaria costume de viver em família não teria mais? E também a que vem ser taxativa nessa, que cria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo. Não tem questionamento, né? A família é extremamente importante para destruir o egoísmo e fazer prosperar o amor ao próximo. Mas nem sempre, né, Cristiano, a gente hoje se debate isso bastante na nossa sociedade, né? O que é família? Qual é a estrutura familiar? E quando a gente faz o convite para participar das casas espíritas para estudar, né? A gente que frequenta assim em bastante dias da semana sabe que a casa espírita, ela é uma família, né? Que em muitos momentos ela é refúgio, a gente tem ali um grupo de uma convivência muito fraterna, né? Então sempre a gente renova o convite, vem fazer parte, vem estudar, vem fazer parte dessa família que é a casa espírita. E como eu estava falando, tu que estuda bastante essa questão da sociologia, né? Da estrutura familiar. O que é uma família? Um pai, uma mãe, 2 filhos, um cachorrinho, de preferência o equilíbrio, aquele da propaganda de margarina. Essa é a estrutura familiar. A doutrina espírita, ela tem uma relação com a família bem aberta, vamos dizer assim, né?
Família é aquilo que nós convencionarmos que ela seja, né? Se a pessoa vive numa casa, ela e o seu cachorrinho é uma família. Se vivem 2 irmãos, é uma família. Se vivem, né, um homem e uma mulher e seus filhos, é uma família. E se inclusive vivem em casais homoafetivos, é uma família. Nós não temos aqui querendo embasar ou desembasar quaisquer critérios, né? Família são laços afetivos. Evidentemente que a natureza, de uma forma, na sua maioria, organiza a família de maneiras que a gente convenciona chamar de tradicionais. Mas a nós aqui está interessada a vida moral, porque essa é a resposta que Allan Kardec obtém quando pergunta aos espíritos superiores, né? Quando a Lilian comentou essa questão dos animais deixarem seus filhos, depois que eles não precisam mais de cuidados, os espíritos respondem: os animais vivem vida material e não vida moral. E a vida moral qual é? Ela está relacionada aos sentimentos, às emoções, ao amor. Então a gente deve sempre estar pautado nesse tipo de relação. Evidente que tem famílias que têm resgate, né? Tem casamentos de resgate. Em mundo de provas e expiações, muito mais, com muito mais frequência, né? É natural. Então, assim, mas é muito mais feliz aquele que mesmo nas dificuldades tolera, né? E a gente está sempre nesse esforço constante de tolerar as pessoas que a gente tem dificuldade. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a nossa família, para o nosso clã espiritual, né? Para a nossa família espiritual que está sempre presente. Vou mandar um abraço aqui para o João, que está lá em Criciúmal, se eu não me engano, né? O João, Lilian, amigos, queridos nossos, né? O João Justo e a Lina Killing, que estavam nos ouvindo lá de Criciúmal. Para o André Dornelles também, que está nos ouvindo ou nos vendo pelo Facebook. Um abraço também para esse amigo. E quero mandar também para Ana Cássia, que eu sei que estava nos ouvindo há pouco. E a gente está, então, agradecido com o carinho das pessoas que têm curtido, compartilhado o nosso humilde programa. Porque, na verdade, a gente não vem da aula de espiritismo, porque eu no primário, tá, gente? Porque de espiritismo, no espiritismo, não faz comigo, né? Tamo junto na turma aqui, né? E só que na verdade, um sentimento de compartilhamento, porque nos faz tão bem, deu tanto sentido à nossa existência e nos envergonha tanto quando a gente erra, mas nos envergonha para a gente melhorar, né? E essa que é a importância do espiritismo. Ele vem nos mostrar não a necessidade da culpa, mas da reparação dos nossos erros, né? E é natural que a gente está no mundo de provas e expiações que a gente venha a errar. Mas é justamente por isso, porque nós temos uma família que nos auxilia, que nos faz refletir, né? Eu quantas vezes já estivemos, né, em conversas filosóficas, em diálogos, em reflexões, e que a gente conseguiu, de certa forma, sair com uma nova síntese, com uma nova compreensão da vida, através de irmãos que também estão estudando conosco essas relações. Porque a gente tem a intenção de ser útil, né? Justamente. Nessa sociedade que estamos inseridos. Porque talvez esse seja um dos sentidos que a gente tem essa proximidade uns com os outros, né? O desejo de ser útil. Não só nos beneficiarmos da presença uns dos outros, mas sermos úteis uns aos outros. E nós estávamos falando do desafio da convivência familiar, né? Mas, com certeza, é importante a gente, a cada desafio, lembrar, né, que Deus não nos dá fardo maior do que a gente possa suportar. E que aquelas pessoas que hoje estão ali ao nosso lado, em alguns momentos, e tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu acho bem interessante, a gente sempre ressalta que está ao nosso lado, nos lares, os desafetos. E tem uma questão que diz que, na maioria das vezes, não é, né? Desafetos são raros que estão ali ao nosso lado. A maioria são realmente entes queridos nossos, que estão na mesma caminhada conosco, né? Então, às vezes, a gente fica destacando, percebendo defeitos, dificuldades na convivência, porque é a questão do reflexo, né? Estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, então vemos os defeitos do outro, condenamos, achamos ruim, mas é importante que nesse momento a gente consiga se autoavaliar
ver se nós realmente não somos tudo farinha do mesmo saco. Né? Colocar o outro em posição inferior. E ver o que nós realmente precisamos aprender nessa convivência, né? Sempre com foco em desenvolver virtudes. Humildade, paciência, abnegação, renúncia, né? Renúncia de Alcione. Então, isso aí. sempre buscando desenvolver as nossas virtudes na convivência familiar. Tu tocou num ponto que às vezes eu vejo na palestra, né? Tanto eu fazendo a palestra, quando estou assistindo a palestra, vem um tema, né? Vem um tema e aqui no meio daquela dica só sinto as cutucadas, assim, né? O esposo, a esposa, ou vice-versa, né? O amigo, pá, dá uma cutucada. Eu fico... Fulano tinha que estar aqui. Gente, é pra nós, tá? É sempre pra nós. Ou já teve casos de a pessoa falar assim, tu sabia de mim, né? Dessa história que eu tô passando, e tu falou por causa disso, né? Falei, olha, desculpa, eu nem te vi na palestra. Porque às vezes a gente tem dificuldade de encarar algo como um presente de Deus para as nossas necessidades. Então, assim, a gente não abre o evangelho, cai aquela mensagem por acaso. A gente não vai numa palestra espírita e ouve algo por acaso. Sempre tem algo bom, né? E é o outro fator que eu tô aprendendo ainda depois de velho. Normalmente os nossos pais e as nossas mães, né? Eles também dizem coisas, às vezes com uma aparência muito ruim, porque a gente já tem um preconceito, né? Então nossos olhos vão olhar aquilo de forma ruim, mas no meio tem uma pérola. Então, porque o pai e a mãe são, teoricamente, os médiuns de Deus para nós. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Às vezes, tá bom, vou pegar essa ostra, vou levar para casa, né? Vou ver que pérola ela tem. Às vezes tem que tirar um pouquinho da embalagem, assim, né? Que é um presente, aqueles presentes de brincadeira, que a gente tem um presentinho pequenininho dentro de uma caixa muito grande. Então ele causa aquele alvoroço. Mas a gente também tem que saber ouvir isso aos pouquinhos. Porque é evidente que as gerações de diferença que nós temos para algumas pessoas vão trazer uma forma de mensagem um pouco diferente, né? Mas o conteúdo, às vezes, ele é aquilo que nós estamos precisando. E nós já estamos caminhando para o final, já quase, né? Passou rápido, né? Falta 5 minutinhos, né? Eu estava me lembrando disso que tu falou, que eu estava corrigindo o Lorenzo hoje numa questão da fala, que ele fala... Teu filho, no caso? É, o Lorenzo, meu filho. Ele fala uma palavra errada e eu sempre corrigindo ele. Daí ele disse, mãe, por que toda hora tu me fala? Eu já sei que eu tenho que falar certo, só não tô conseguindo. Eu disse, para que tu canse de ouvir eu repetir. Ele, então tu tá falando assim, de uma forma chata, para que eu canse de ouvir tu falar de forma chata e eu não queira mais ouvir. E corrija. Eu disse, isso mesmo. Daí ele, então tá, já sei como fazer. Né? Então, é isso. Às vezes os pais ficam martelando alguma coisa na nossa cabeça quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem. A gente só vê o lado chato daquela situação, né? E depois que a gente cresce um pouquinho mais, a gente reproduz, porque a gente vê o quanto aquilo foi eficiente na construção do nosso caráter, né? Então é importante manter a harmonia, tentar compreender que talvez naquele momento a gente não consiga assimilar o ensinamento que nossos pais têm passar, né? E a gente fala isso aqui, convive bastante com a juventude, né, Cris? E os jovens sempre relatam as dificuldades que tem na convivência com os pais e a gente recomenda, né, assim, calma, paciência, espera, teus pais te conhecem bem e estão te enganando, né, para que não haja tanta agressividade, tanta